Douglas, não adianta eu cantar pra milhares de pessoas, pregar pra milhares de pessoas e não fazer isso com os meus filhos. Eles estão em primeiro lugar. O Senhor foi me ensinando a beleza da maternidade, a espiritualidade dentro da vida no lar. E tem sido um processo, mas tem sido muito bom. Meu pai era a grande referência que a gente tinha, tanto pra mim quanto pros meus irmãos, de alguém que a gente sempre acordava e na hora de ir pra escola ele tava lendo a Bíblia ou tava orando. Então foi desde sempre discipulado vendo isso acontecendo em casa, assim. Que legal. Mas essa questão de dois dons, né? Por algum tempo a gente olhou como competição, né? Não, eu tô certo. É assim que se vê. Minha pergunta é a seguinte: como é que vocês aprenderam a lidar com isso no casamento? Como é que é pra vocês isso, assim? Fala, galera! Jesuscope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesuscope Podcast. Toda segunda-feira estamos aqui juntos e obrigado por você estar com a gente já há tanto tempo. Obrigado a todo mundo que pega o link, compartilha e os feedbacks e os testemunhos que vocês contam pra gente. Durante o podcast aí, sempre deixa um comentário do que o Senhor tem falado com você, nos incentivando aí, porque a gente ama ler esses comentários e também, lógico, sugestões, outros convidados, isso é sempre muito legal. Também curte esse vídeo, se inscreve no canal, porque você vai estar falando assim: YouTube, isso aqui é relevante, mostra para mais pessoas. E se você está somente ouvindo aí, também se inscreve aí nas plataformas de áudio para você receber todo o nosso conteúdo. Deixa eu te falar uma coisa só antes da gente começar o nosso podcast. Estamos lançando um livro para as mulheres, o Ecoar de uma Voz, desenvolvendo a voz profética feminina na igreja. Na verdade, assim, da gravação aqui, esse livro foi lançado ontem, e eu queria que você aproveitasse. Nesse lançamento, ele está com frete fixo para o Brasil inteiro. Então, a gente quer honrar, porque nossa nação é continental, então você que mora lá no extremo norte ou no extremo sul, você vai receber com frete fixo de São Paulo, ok? Então, aproveita. E o Fábio vai estar, o autor, vai estar fazendo um Lendo Juntos. O que é isso? É uma live, quarta-feira, 9 da manhã, onde ele vai ler junto esse livro com todo mundo aí que quiser participar desse clube do livro aí junto com o Fábio, para a gente ir bem fundo nessa mensagem. É uma mensagem para despertar as mulheres de tomar a posição que o Senhor as chamou para anunciar Cristo, para serem vozes proféticas para a nossa geração, para a nossa nação. Amém? Então eu quero que você peça o livro e participe também aí do Clube da Leitura. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você pedir ele aí. Beleza? Vambora! Podcast de hoje. Giovana e Guilherme. E aí? Obrigado, meus amigos, por vocês estarem Valeu. aqui. E aí? Muito bom. A gente que agradece. Eu acho que esses aqui são os mais novos moradores de Bragança Paulista. Sim. Né? Vocês mudaram que mês? Foi Novembro. Novembro É. 2024, né? E o Gui e a Gi vieram para trabalhar na Jesuscope School, né, que começou a turma de 2025. Daqui a pouco eu quero que você fale um pouco mais sobre isso. Vieram também para servir aqui na família Jesuscope e estiveram durante muitos anos ali, Montemor, né? E agora vocês estavam em Campinas, né? Na igreja Convergência com os nossos irmãos. Muito bom. Mas assim, eu queria começar perguntando, eu gosto de fazer essa pergunta quando a pessoa vem a primeira vez: como é que é a história de vocês com o evangelho? Vocês já vieram de famílias envolvidas, então é desde berço, ou não, vocês são os primeiros da família? Quem quer começar? Pode começar. Então, minha família é cristã, né? Sou assembleiano de berço. Ah, é? Que legal. Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul. Qual cidade? Cara, eu nasci em Novo Hamburgo, mas a minha vida inteira eu me criei em igrejinha. Sim. Então, o brinco, eu sempre fui evangélico, né? Nascido e criado. Cara que nasceu na igreja. Igrejinha, né? Então, nasci lá. Então, vamos dizer assim, o primeiro contato então que eu tive com o evangelho foi dentro desse contexto da Assembleia de Deus. Mas assim, acho que o principal contato que eu tive mesmo foi em casa, assim. Meu pai era a grande referência que a gente tinha, tanto para mim quanto para os meus irmãos, de alguém que a gente sempre acordava e na hora de ir para a escola ele estava lendo a Bíblia ou estava orando. Então foi desde sempre discipulado vendo isso acontecendo em casa, assim. Que legal. Então não era a igreja, lógico, muito importante, mas o maior impacto foi... O maior impacto foi em casa, sempre. E com que idade, assim, que foi
um despertamento pra você, assim, eu gosto dessa transição, né, do Deus meu pai pro Sim. meu Deus, né? Eu acho que eu sempre brinco, né, que o meu testemunho não é o testemunho do ex alguma coisa, né? Exato. Meu testemunho é aquele testemunho mais comum, né, de alguém que desde sempre ouviu sobre o evangelho. Mas eu lembro, assim, que eu tive um despertar ali quando eu tava na 7ª, 8ª série, assim, bem naquele estilo de encontro com Deus. Eu lembro que foi uma coisa muito profunda, assim, né? Tem toda aquela coisa velada. Foi num retiro mesmo, assim, que eu tive um encontro, assim, com Deus e que confirmou a fé, né? Depois eu lembro que eu fui pro colégio interno, né? No ensino médio. Então eu ficava a semana inteira estudando, morando lá. Era numa outra cidade. Nessa época eu ainda não eu tive um esfriamento, assim. Mas também foi nessa época que Deus ele me conectou com um grupo, né? Uma célula, que a Assembleia lá funcionava com células, assim. E a gente tinha um grupo de amigos que até hoje a gente é amigo, a gente não perdeu contato. E eu lembro que a gente alugou um sítio, uma chácara, assim, que a gente queria ter um lugar para orar, um lugar para se encontrar e tal. E eu lembro que ali, acho que e foi todo mundo assim, o quê? Com 15 anos, 16 anos? Eu era o mais novo de todos, assim. Então eu deveria ter 14 para 15 anos, o resto da galera deveria ter 17, 18, talvez os mais velhos, assim, com 25, assim. Então a gente era um grupo, assim, tinha o nosso líder, assim, e a galera que caminhava mais junto era umas 20 pessoas, mais ou menos, assim. E, cara, foi um tempo, assim, que... eu não sinto que foi o tempo da minha conversão, mas eu sinto que é um tempo, assim, que solidificou muita coisa da minha vida, assim. Lembro que a gente ia pra lá para ler a palavra, a gente ia lá, tinha vigílias, onde a gente ficava orando. A ideia daquela chácara era ter uma base para uma associação que a gente tinha de jovens voluntários, né? Igrejinha é uma cidade que tem, assim, algo muito forte com voluntariado, assim, né? Então, a gente tinha essa associação e ela trabalhava muito em campanha do agasalho, que lá é muito, muito frio, né? Então, a gente trabalhava com isso, mas a gente usava a chácara mesmo para orar, para ler a palavra, para ter momentos de comunhão. Então, até tem um amigo meu que está agora morando aqui em Campinas, ele veio do Sul pra cá e a gente se conheceu nesse contexto, assim, e, cara, foi muito, assim, muito Deus, assim, né? Que Igrejinha é uma cidade pequena, ela hoje deve ter uns 30 mil habitantes, acho que naquela época deveria ter menos, talvez uns 27 mil. E a gente era um grupo ao todo, assim, aquela célula tinha 100 e poucas pessoas, assim, conectadas com o evangelho e queimando por Jesus, assim, de fazer coisa na rua. Então foi assim, muito... Não foi um momento que eu diga assim, minha conversão, porque eu não tenho, assim, um momento específico, né? Pra dizer assim, não, nesse dia, né? Dia. Tem gente que tem isso, eu acho muito legal. Né? De tal dia, tal hora, foi o momento... A tua data, né? Que Deus me encontrou. Eu nunca tive isso, mas eu tive, assim, momentos em que aquela certeza do Espírito Santo, ela foi sendo confirmada. E eu lembro que esse tempo, assim, foi um tempo imprescindível para não, é isso. Eu lembro que lá estudando e conversando, que eu ouvi sobre o reino de Deus. Sabe? É um assunto que até hoje é um assunto que eu penso, é um assunto que me atrai, assim, de entender o que é o reino de Deus. Foi isso que depois me fez vir para São Paulo e tal. Então, eu não tenho, assim, um dia da minha conversão, mas tenho esses momentos que foram muito, muito impactantes, assim, né, pra minha vida. E você, Gê? Eu vim de lar cristão, né? Meus pais sempre muito envolvidos com a igreja. Só que, assim, na época, acho que o costume, o ensino, a gente não tinha muito dentro de casa, assim, de falar. De que região do Brasil, certo? Eu sou de Bauru, interior de São Paulo. Não tinha muito costume, assim, de falar de Deus muito em casa. A gente era muito ativo na igreja, né? Então, estávamos sempre na igreja e tal. Só que quando eu tinha lá pelos meus, acho que 11, 12 anos... Não. Mais ou menos assim, pré-adolescente. Meus pais foram num encontro com o Haroldo, né? O Haroldo Walker, Harold Walker. Que era tipo uma imersão assim de uma semana, 10 dias. E eu e minha irmã não fomos, né? Só eles. E aí,
eles já eram convertidos há muito tempo, mas aquilo foi quase uma segunda conversão, assim, pra eles. Porque eles ouviram sobre a palavra de uma forma que eles nunca tinham ouvido na vida, assim. Eles contam que nesse encontro eles quase não dormiam à noite. De tão impactados que eles ficavam com as mensagens e tal. E aí, quando eles voltaram, até meu pai brinca aqui, ele estacionou o carro na garagem e ele nem tirou as malas do porta-mala. Ele entrou em casa, sentou eu e minha irmã no sofá, ele e minha mãe, e ele falou assim, olha, a partir de hoje nossa vida vai mudar. E teve uma palavra que impactou muito ele, que um irmão lá pregou sobre, chamou de 5 níveis da igreja, né? Que ele disse que a igreja, você vai viver sua relação com Deus de forma individual, mas o segundo nível seria viver a igreja com a sua família. O terceiro com seus amigos espirituais, mais de perto. O quarto com a igreja local. E o quinto com a igreja, tipo, invisível, assim. A igreja maior, assim, né? A igreja universal. Universal. E aí eles falaram, bom, então agora a nossa vida vai mudar. Aí eu ouvi tudo aquilo e tal, beleza. E de fato, assim, a gente começou a ter conversas em casa sobre Deus na hora do almoço. A gente fazia leitura bíblica, conversava, eu tirava dúvida. E eu não sei te explicar, assim, de forma exatamente prática, mas algo muito profundo começou a mudar em todo mundo lá dentro de casa, depois disso. E foi, acho que, a porta que se abriu, assim, pro meu coração começar devagar receber Cristo de uma vez por todas, assim. Porque, como Gui, né, uma vida inteira frequentando a igreja, mas ainda parece que eu não tinha compreendido de fato, sabe? E aí, até que no ano seguinte, eu também fui. Ah, você foi nesse encontro ali, né? E eu lembro que eu cheguei um pouco desanimada, porque só tinha meio que senhores, assim. E assim, não tinha banda, não tinha música, era uma oração coletiva às 6 da manhã. Não tinha LED, né? Não tinha LED, não tinha luzes, nada. Poxa era vida, um negócio, uma fumacinha. Era tipo assim, umas 50 pessoas, assim, numa sala. 6 da manhã. 6 da manhã, oração coletiva, né? Estilo Aí... Aruba Walker, né? Isso. E eu falei, gente, mas 6 da manhã nem Deus tá acordado ainda. Falei, nossa, tem que 6 da manhã, beleza, né? Aí cheguei lá, aí tipo, era a maioria senhores, pastores e tal. E tipo, tinha uns 3, 4 adolescentes, assim. E eu, né? Eu acho que tinha 13 pra 14 anos, mais ou menos. E aí, o tema do encontro era jejum pelo noivo. Então, falando sobre a volta de Cristo, sobre como nós estamos com saudade de Jesus até que ele volte e tal, né? Ter uma vida de jejum até que ele volte. E eu nem entendia aquilo, porque não era algo falado na minha igreja, nunca tinha tido contato com esse tipo de expressão e nem nada. E aí eles começaram a cantar uma música sobre isso, e uma adolescente que estava do meu lado, ela cantava e chorava. Ela cantava, nada está bem aqui, nada está bem sem ti, até que tu voltes. E eu não sei, me deu um negócio estranho que eu falei assim, eu não faço a mínima ideia porque ela tá chorando, mas eu queria chorar pela mesma coisa. Que demais. Ou seja, foi um encontro assim, místico mesmo com o espírito, né? E aí no dia seguinte, eu lembro que o pastor Erivelton, um senhor, assim, fala mansa, não muda o tom de voz, a pregação inteira. Era uma aula de 1h30 sobre o caráter de Jesus. E ele falando sobre quem é Cristo, assim, forma mansa, tranquila. E eu não sei, mas parece que uma flecha, assim, entrou no meu coração, assim, que depois daquele dia eu nunca mais fui a mesma, sabe? Eu me apaixonei completamente por Cristo, assim. E foi um marco na minha história, assim. Depois eu lembro que eu comecei no ensino médio, e aí a gente ficava na escola o dia todo, e a gente começou a fazer um grupo de oração no intervalo. E chamar a galera que era cristã, assim. E acabou que nisso o grupo foi crescendo, a gente começou a experimentar, assim, um mover do espírito, assim, né? Na escola mesmo, até teve caso de conversão, assim, no grupo. E a gente sabia pouco, assim, mas o que a gente sabia, a gente compartilhava nesse grupo. Então, eu lembro que eu comecei a ler livros sobre dons, aí conversava com meus amigos, a gente treinava, profecia. Aí eu lembro num aniversário meu, acho que foi de 17 anos, não tenho certeza. Eu chamei meus amigos pra casa e eram vários amigos de várias igrejas diferentes, né? Por causa da escola, a gente acabou se conhecendo. E aí a minha festa de aniversário foi uma oração coletiva. A gente começou a orar. Aí uma menina foi curada, que ela tava com um processo de depressão. Ela se sentiu completamente curada, assim,
não teve mais. Depois a minha mãe tava com problema nos pés, a gente orou, ela foi curada. Ou seja, passei a vida toda na igreja, mas esse encontro com Jesus mudou completamente a minha história, assim. Foi isso. Cara, muito lindo as histórias de vocês. Eu lembro que eu via um livro que meu pai tinha assim na estante, que eu acho que nem é um livro cristão e tal, mas era A Revolução do Pouquinho, né? E o livro era sobre isso, nesse sentido de a gente ignora o poder de coisas simples feitas todos os dias ou todas as semanas e tal, né? E vocês dois contando disso, né? Do seu pai voltar, sua mãe voltar e falar, cara, vamos mudar aqui. Só que essa mudança Foi. todos os dias nós vamos sentar aqui meia hora. Todos os dias nós vamos fazer aqui. E no meio da conversa nós vamos introduzir isso daqui. Só que feito todo dia. Feito todo dia, né? A gente emagrece ou engorda, fica doente ou saudável por coisas que no dia não faz nada. E é nesse acúmulo, né? Tem a beleza do evangelho no meio disso, né? Que às vezes a gente esquece de como o evangelho precisa tocar o nosso ordinário, né? Sempre. Esses dias eu tava estudando, preparando uma aula para school, inclusive, sobre santificação. E aí, às vezes a gente tem a tendência, né, de achar que a única coisa que vai nos transformar é um encontro extraordinário com Deus e meu nível de santidade vai subir, né? Sim. E quanto isso pode acontecer. E acontece. E é muito bom quando isso acontece. Mas são poucos. Mas você olha, por exemplo, para a vida dos heróis da fé, eles tiveram poucos encontros, né? Às vezes a gente lê na Bíblia ali, parece que a vida de Abraão foi um dia depois do outro, um dia anjo, outro dia voz, outro dia... Mas não, eram anos de distância. Depois de 30 né? anos aparece. Depois de 30 anos foi de novo. Não, eu fiquei pensando em Paulo, né? De aquele encontro no caminho de Damasco e aquela coisa extraordinária. Mas ele vai embora para a cidade dele e fica 13 anos. 13 anos, provavelmente, acordando, pegando a Torá, relendo e falando, nossa, é Cristo, aqui é Cristo, aqui é Cristo e tal. E 13 anos lá, fazendo tenda, né? Trabalhando, tomando banho e cuidando de alguém e tal. Então, assim, a gente não perder de vista isso e que ele sair e ministrar e fazer tudo o que fez tinha a ver com esses 13 anos. Tinha a ver com esse encontro com a Minda Mais, mas tinha a ver com esses 13 anos, né? Escondido, né? Então, é muito poderoso isso, sabe? E assim, e apesar de você até falou, né? É o testemunho mais comum, eu acho que deve ser o testemunho mais desejado por nós pais. Com certeza. Né? Sim. Porque o ex alguma coisa é porque em algum momento deu um problema nas gerações passadas que alguém teve que romper, né? E aí ele é um ex alguma coisa, legal. Até falo sempre disso, assim, que tem dois chamados, né? Que é o de Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, rompe com o negócio. E tem de Jacó, de Isaac, de Jacó, que pega o bastão, vamos dar continuidade às promessas que Deus fez ao seu pai, né? E isso é muito lindo. A sua família continua lá no Rio Grande do Sul? Minha mãe. Meu pai, ele faleceu faz 2 anos, 2 anos e pouco. E minha mãe continua lá, na mesma igreja, lá no mesmo lugar. Que legal. Muito bom. E agora, como é que tá sendo? Porque agora vocês estão ali lidando diretamente com a Desascope School. Desascope School é uma escola missionária que a gente tem aqui em Bragança Paulista, onde quase 100 jovens aí, e não só jovens, né? Tem alguns até um pouco mais velhos, famílias vêm e moram 1 ano aqui com a gente para serem treinados nessa parte missionária, devoção, discipulado, igreja caseira e tal, e fazerem parte aqui da família Desascope por 1 ano. E o Gui tá envolvido ali junto com a Gi, e o Maicon e a Vivian são os diretores. Como é que tá sendo, assim, esse início, receber essa turma aí? Cara, pra gente é uma experiência fantástica, assim, porque a gente já trabalhou com isso, já trabalhou com escolas, né, lá em Montemor tem uma escola também que a gente serviu lá há alguns anos, assim. Vocês serviram alguns anos no CBP, né? Eu ao todo servi 4 anos lá. Legal. Lá, assim, na equipe interna, morando lá na chácara onde acontece, na escola. E então, assim, ver como eles chegam, assim. E a gente pegou ano passado o finalzinho da turma, né? Chegamos quase na formatura deles. E você vê, assim, a transformação que acontece, né? Porque ainda que o objetivo da escola não é, assim, uma formação
teológica como acontece num seminário, alguma coisa assim, há vários anos, assim. Mas, cara, eu conversei com eles, a gente teve uma reunião online antes deles chegarem, né? Tá. E eu falei assim, olha, vamos alinhar as expectativas aqui, porque a aula, cara, é maravilhosa. Tem gente que tem anos de experiência no ministério que vai dar aula para vocês aqui. Tem testemunhos que vocês vão ouvir que são fantásticos. Tem fundamento bíblico, teológico que vocês vão ouvir aqui, mas isso é só 40%. Esse ambiente de você se retirar por um ano, assim, pra só tá preocupado com o Senhor. Assim, é maravilhoso, assim, e participar dessa formação deles, assim. Agora a gente tá nas primeiras semanas, né? Tá todo mundo com a cabeça inchada. Eles saem da aula, assim, completamente chocados, né? Com as coisas muito engraçadas. Teve a aula do Fábio Coelho, né? Então assim... Daí, o Haroldo já deu aula também. Ele começa falando, você não presta. Mas Primeira você sabe frase. que eu acho, até falei pra eles isso, é uma troca muito legal que acontece, porque a gente tem a oportunidade de servi-los, né, com a palavra e com a escola e tudo mais. Mas domingo aqui, né, a turma sentou toda junta no nosso culto. E, gente, eles vêm pra incendiar a nossa igreja, né? Tipo, pra nos lembrar que existe mais fome, que existe mais sede, que tem um jeito de ser mais intenso pra Jesus, assim. Então, pra mim, eles chegam e balançam um pouco nossas estruturas de igreja, de cristão há muitos anos, né? Com certeza. Então, assim, eu tenho sido muito abençoada também por eles. Com certeza. Uau. É esse ambiente de fome. E lindo, né? Deus colocando você de novo numa chácara. Pois é. Com Agora, 100 jovens. 100 jovens. Mas é muito legal, muito gratificante pra orar ver isso, e ler assim. a Bíblia e buscar o Senhor. É muito gratificante ver, assim, eles com fome. Essa é a verdade, assim, né? Claro, tem muitos questionamentos que se levantam, né? Mas, ao mesmo tempo, essa fome por conhecer mais a Deus, assim. E é engraçado que na turma anterior, 2024, que foi a primeira turma, né? Uma coisa que eles terminaram falando é que uma das questões mais impactantes para eles foi o convívio. Até alguns falavam o DNA, que é o pequeno grupo e tal. E, cara, eles tiveram aulas com um monte de gente, porque vai aparecendo gente em São Paulo, o Maicon conhece o planeta inteiro. E o Maicon vai trazendo para dar aula. Então eles tiveram uma aula com gente que eles nem imaginavam. Ou às vezes, por Zoom, era aula de um pastor que tá na China, underground e tal. Então, assim, foi muito legal. Então eles poderiam citar mais isso, né? Só que a parada é morar com 90 pessoas diferentes, com dons diferentes. E não vai embora e ninguém vai sair daqui. Nós vamos ter que resolver essa parada. Isso é muito transformador, né? Porque no dia a dia a gente vai conseguindo escorregar e fugir, né? Não tem como fugir, né? Lá não tem como segurar as máscaras, né? Elas vão caindo. E isso é beleza. Porque a gente é quem a gente é de verdade. Né? E aí a gente tem os confrontos e as resoluções. Isso é maravilhoso. Cara, que demais. Agora, eu queria que você entrasse num tema, vocês dois podem falar disso, né? Que recentemente você foi atrás de médico e tal, e chegou em alguns diagnósticos, né? E coisas que às vezes para alguns são tabu, você usou um termo comigo que foi interessante, foi libertador para mim. Geralmente um diagnóstico as pessoas vão associar desesperador, tal, não quero que ninguém saiba, tal. Mas você falou, nossa, foi libertador para mim. E você, quais foram os diagnósticos que chegou? E por que você falou isso? Então, eu já faz assim uns 2 anos que eu tô tratando um TDAH diagnosticado, assim. E agora, recentemente, eu fui aprofundando, né? E aí eu cheguei eu não, né? Um médico, né? Isso é um ponto importante. Bem importante você dizer. Um ponto bem importante. Então, um nível 1 de autismo, né? E nível 1 de suporte e o que eles chamam de altas habilidades, assim, né? Então tem esses 3 estrelinhas aí. E eu falei que foi libertador porque até no casamento mesmo, assim, a gente lidou com várias coisas que tinham a ver comigo, assim, de momentos, de coisas que eu fazia que não tinha uma explicação. E com o tempo, assim, com a terapia e com o diagnóstico, eu fui descobrindo o que era. Eu tinha uma coisa lá que, assim, de vez em quando eu tinha, assim, que na minha cabeça, assim, eu chamava, né? Eu tava até brincando com psicóloga, né? Chamava de nuvem. Que era, assim, uma coisa que parecia que me bloqueava, assim. E por mais que eu fizesse todo o esforço do mundo, eu sabia que quando eu tô com aquilo na mente, era uma coisa que eu
eu não ia conseguir produzir, ia ser muito difícil de relacionar e tal. E aí a psicóloga chegou, então, isso tem um nome. Isso acontece porque no autismo é um mecanismo de defesa quando você está exposto a como é que fala? Estímulos. Muito estímulo, tanto social quanto visual, opressão do ambiente e tal. E aí sua mente usa isso para você descansar e não ter uma estafa geral, assim. É como se, tipo, uma boa parte do cérebro dele desligasse, não conseguisse funcionar, assim. Então ele perde a capacidade de ter uma conversa normal, assim, coisas muito simples, sabe? De realizar tarefas simples, assim. Ele fica, tipo, bem... Agora imagina isso no contexto do casamento, sem saber o que é. Porque aí parece que não quer, né? Isso, Parece exato. É porque, que tipo não... assim, chega a ficar, às vezes, tipo, 2, 3 dias, assim, entendeu? Daí eu não entendia nada, né? Daí ele dava o nome de nuvem e eu dava o nome de piloto automático. Não, o Gui tá em piloto automático, nem adianta agora. Entendi. Então, pra mim, a experiência tá sendo, né? Porque é bem recente, assim. É libertadora mesmo pra entender que até onde eu posso ir, estabelecer os meus limites. Eu tava até falando com o Johnny, né? Que quando eu sentei com a psiquiatra pra ela ler o laudo, né? E dizer, né, o que tinha, assim. Ela falou, daí lá, Dando isso, e tal. Aí eu tava no escritório, daí eu pensei assim, nossa, e agora? O que eu faço, né? Porque a gente trabalha com pessoas. Meu trabalho tem muito a ver com preparar aula, com preparar conteúdo, sabe? Eu lidei a vida inteira com isso, mas agora tinha um nome na minha frente. E eu lembro até hoje que eu abri o computador, assim, daí foi no YouTube, assim, que eu acho que eu ia estudar, ia colocar, tipo, uma música, assim, pra conseguir estudar. Daí tava lá o podcast com o Johnny, com o Cristão Autista, que tinha sido lançado naquele dia. Tipo assim, minutos antes de eu abrir a página lá. E aí eu fui, tenho que assistir isso. E aí ele explicando, assim, que é um cara que tá no ministério. É pastor, É né? pastor, e que lida com esses dilemas e tal, e que isso não tem a ver com uma reprovação de Deus, nem nada e tal. Então, pra mim foi libertador. Libertador por causa disso. Eu tinha um nome, mas ao mesmo tempo eu sei que se Deus me deu graça até aqui, agora vai ficar mais fácil, porque agora eu tô aprendendo a como lidar com isso. Porque eu, assim, sendo bem sincero, eu era aquela pessoa que tinha preconceito com o diagnóstico. Sim. Uma porque eu achava que assim, não, essa questão do TDAH agora é moda. Todo mundo que é desconcentrado, que é o mal da nossa geração, né? Põe esse nome. Por isso que eu falei, né? Não fui eu que me diagnostiquei, né? Foi um médico, foi alguém que estudou pra isso. Fez assim. testes. Fiz ainda mais de um, que foi pra bater o martelo mesmo, assim. Então, pra mim foi libertador nesse sentido, assim, sabe? De aprender a lidar e tudo mais. Da questão, tipo, aquele versículo que no contexto, né, fala que você conhecerá a verdade e a verdade vos libertará. Claro que tem a ver com Cristo é a verdade, né? Mas é muito real essa questão de forma mais ampla do a verdade é libertadora. Com certeza. Né? Mesmo quando ela é dura. Quando ela não é o que você queria. Entendeu? E muitas vezes, diante de uma verdade dura, negativa de uma certa maneira, né? Porque não deixa de ser um diagnóstico, né? De um transtorno e tal. Então, mesmo você desejando que não fosse e tal, a verdade vai ser melhor para sua vida no fim das contas, né? É aquele remédio amargo, mas que vai ser melhor. E essa parada do autoconhecimento, como ela é poderosa, né? Muito. Você começar a se entender, né? E aí você começar a conseguir... Porque uma coisa que eu vi, que eu acho que até esse preconceito que você falou, né? Do TDAH e tal, tem muito a ver com quando alguém entende, recebe um diagnóstico, ou às vezes erroneamente até se autodiagnostica, né? Ele vai usar essa desculpa para ser mal educado, para ser irresponsável, Só que é o inverso, né? Exato. Peraí, você sabe que você tem isso e você chega atrasado? Não. Se você sabe que você tem isso, coloca 5 relógios. Você sabe que você tem isso, você vai ter que pôr 3 despertadores. Você sabe que você... Então agora, diante da verdade, como é que você vai se organizar? Né? E eu fico... Essa é a questão. Fico assim...
pensando, né, que quando eu comecei esse processo de estudar mais, aquilo que você falou, né, quando Deus passou a ser o meu Deus, não o Deus dos meus pais, assim, eu sempre fui, sempre tive assim, eu já orei muitas vezes para entender a graça de Deus, assim, porque o meu mundo era assim, é um mundo cheio de dificuldades para fazer muitas coisas que eu via Deus me empurrando para fazer. É mesmo? Porque a gente faz... 10 anos que eu tô servindo no ministério, de forma integral. Ok. E a vida inteira... E não foi assim uma coisa que... quando eu era pequeno, eu ouvi de Deus... que a história aqui, nós como família, é uma história completamente diferente. A Gi, desde criança, depois eu posso contar, que ela já sabia que em algum momento ela ia trabalhar com isso. Eu nunca. Meu contexto não possibilitou muito, assim, de ter, assim, um olhar e pensar uma vocação ligada ao trabalho com o evangelho, com a igreja de Jesus, nem nada assim. Então nunca foi uma coisa que eu criei expectativa. Você achava que ia para o quê? Eu me formei em técnico agrícola. Olha e técnico em meio ambiente. Essa é a minha formação. Verdade, você estava fazendo a horta lá, né? Isso aí. Tô ajudando lá, chácara, tá vendo? Sempre chácara. Tem alguma coisinha ali. Sempre tem. Nunca consigo escapar. Mas vamos dizer assim... Entendi, tá na sua cabeça, vou trabalhar com planta. Vou pro mercado de trabalho. Eu quero planta. Até mais fácil, Meu pai já trabalhava com isso, né? E aí eu pensei assim, não, vou... até comecei uma época uma empresa para prestar consultoria e tal. Aí eu ouço de Deus assim, não, eu quero que você tire um ano para me conhecer mais, assim. E foi nisso que eu vim para São Paulo. E aí, você veio para Montemor? Para Montemor para fazer o CPP lá. E aí, numa chácara. Numa chácara. Legal. Mas nunca foi uma coisa assim. E aí, seu plano assim seria: vou fazer um ano. Vou fazer um ano, volto. Conhecer mais o Senhor, tá mais ali on fire, vou voltar para meu trabalho. E eu vi Deus não deixando eu fazer isso. E ele me empurrando cada vez mais para essa questão de ensino, para essa questão da vida na escola, lá na chácara, tudo mais. Um monte de gente. Um monte de gente. Só que eu me deparava constantemente com várias inabilidades, assim, sabe? Coisas que isso eu não consigo fazer. Mas como que era desafiador? O que, assim? Não, o próprio fato de, às vezes, estar dependendo do público, assim, na frente de pessoas, era um desafio pra mim. O Gui andava com fone na chácara, desligado. Só pra ninguém falar com ele. Tipo... tipo assim... Entendi. Ele anda... Tipo assim, tô ouvindo alguma coisa, a pessoa não vai te interromper. Comigo, Tipo... Mas não só isso, meu processo de preparar uma aula, por exemplo. Pegar, às vezes, 2, 3 livros e comentários e ler e tal, estruturar. Sempre foi um processo muito... E até hoje né? É um processo oneroso, assim, sabe? Tem um cansaço mental maior do que as outras pessoas. Então, assim, eu ficava pensando assim... Deus tá me levando para trabalhar com isso. Não tem, assim... A minha habilidade deve estar em outro lugar. Não tem nada a ver com isso. Só que cada vez mais eu tava sendo empurrado por Deus, literalmente, para esse lugar. Então, quando eu comecei a estudar mais, eu comecei a entender melhor a Bíblia e melhor a graça de Deus, eu pude chegar à conclusão, assim, né? Que realmente é só pela graça. Não tem outra coisa que nos leva, que nos capacita. Claro, tem a nossa parte, tem o que a gente faz no processo, em parceria com Jesus, assim. Mas é a graça deles que nos sustenta, porque eu sou a prova disso, viva disso. Sim. Sabe? Que é na minha fraqueza que Deus... Ele vai se revelar. Forte. Que assim, Deus vai ter que dar um jeito, né? Mas é literalmente, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então... Essa parte da graça de Deus, desse favor imerecido, sempre foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque era a minha âncora, assim. Sim. Tipo, a minha... O Paulo Borges, ele sempre falava pra mim assim, cara, vai para aquilo que você é ruim. Aí ele falava assim, muda de país e num lugar que você não sabe falar o idioma. Pra experimentar desse lugar, né?
Porque a gente começa a se apoiar, né? Uhum. E a gente vai se cercando de isso que eu sei fazer, isso que eu sei fazer, isso aqui, né? E aí o Senhor nos coloca nessas coisas, né? Você fala, então agora pega isso aqui. Aí agora pega isso aqui. Aí ainda adiciona um filho, aí adiciona mais um, aí adiciona, né? E para que fique bem claro que é ele fazendo, né? Exato. É exatamente isso. Muito bom. E para você, a questão do diagnóstico e tal, para você em relação a ele, como é que foi, assim, vocês entenderem isso? Questão do relacionamento, né? Acho que de início, quando a gente ouviu pela primeira vez a possibilidade, eu fiquei bastante assustada. Confesso, assim, eu falei, meu Deus, porque na minha cabeça se ele já tinha tantas dificuldades, a hora que ele descobrisse um diagnóstico, ele, tipo, ia se render a isso, sabe? Então, poxa, sou isso mesmo. E foi pelo contrário. Quando a gente descobriu, ele começou terapia, começou a se entender. E a gente começou a entender tudo juntos também. Então, coisas que eu tinha uma posição de cobrança, eu já comecei a ter outra atitude, assim, de compreensão, de ajudar. Pô, ao invés de cobrar, agora que eu sei que isso tem um motivo, né? Sim. Cara, vamos junto, vou com você, vamos lá, vamos fazer. Então, mudou completamente, assim, a dinâmica do casamento. E ele também tem se tornado, assim, outra pessoa. A terapia tem ajudado muito. Nossa, então foi maravilhoso o diagnóstico pra nossa família, assim. Sim. Que legal. E eu puxei esse assunto até pra galera que tá nos ouvindo, desmistificar essa questão e com coragem ir atrás, realmente, sabe? Porque eu lembro que uma ilustração que a gente usava assim, a gente começou a fazer uma investigação com a Luísa, né? E a mesma coisa, TDAH, uma suspeita ali de um início, assim, você falou que nível de suporte 1. Nível de suporte 1 de autismo e tal. E um dos motivos era, eu falava pra Val, será que a gente tá cobrando, eu vou usar essa ilustração, né? De alguém sem perna pra correr? Né? Porque como pai, você fica dando bronca. Você fica falando, não, tem que fazer, tem que não sei o que lá. Pô, mas você esqueceu de novo, você desorganizou, você não sei o que e tal. Sai do mundo da lua, né? E você fala, será que eu tô cobrando? Porque eu não quero ser... Sim. O pai molenga aqui. Não sei o quê. Mas também você não pode querer pedir o que a pessoa não tem condição de te dar daquela forma, né? Só que essa cobrança hoje, talvez a maioria que tá nos ouvindo, é pessoal, né? É de si mesmo. E pra mim, essa questão do não diagnóstico principal é o rótulo. Porque quantas pessoas já adultos vão chegar, e aí quando você vai olhar pra sua história, você era chamado de burro num negócio, de o esquecido, ou não sei o quê, esse aí é não sei o quê, e aí você foi pegando esses rótulos pra você. É verdade. Entendeu? E na verdade tinha a ver com uma condição, entendeu? E que você poderia ter olhado pra você mesmo com outros, né, rótulos de um cara inteligente e tal. Então, por isso que é tão importante, tanto para as pessoas que estão nos ouvindo, mas também para os filhos e filhas e as pessoas que a gente cuida, né? Entrar em contato com a verdade, assim. Agora, você começou a contar como é que foi para você essa questão de entender, o Senhor me quer tempo integral, né? Vou chamar assim, né? Tempo integral no ministério, né? Mas como é que foi para você entender? Então, para todo mundo que tá aqui e não conhece, a Jean é envolvida bastante com música, né? Já gravou algumas coisas e compõe, e canta, e toca, né? E isso foi desde criança, essa questão da música. E quando é que foi essa transição, assim, tipo, cara, vou me lançar isso, que Deus está me chamando pra isso? Eu sempre toquei desde criança, minha família tem muitos músicos e tal. Então, tipo, já tava nesse ambiente, na igreja, sempre servi e tudo mais. Comecei com bateria, né? Era baterista da igreja. O instrumento que eu mais estudei, assim, que eu mais me garantia até pouco tempo atrás, era a bateria. Legal, hein? Mas assim, mas era uma coisa assim, meio normal pra mim, mas... meus pais sempre foram muito hospitaleiros em casa. Então a gente recebia muitos irmãos, ministros que vinham pra cidade ministrar, ficavam hospedados em casa. E a nossa igreja tinha um relacionamento muito bom com a Jocum também. Então a gente recebeu muitos missionários na nossa casa. E aí aquele negócio de tomar café, né, com a galera, e ouvir as histórias, né, do campo, assim. E, gente, aquilo fazia meu olho brilhar, sabe? Eu pensava, nossa... Acho que os heróis da minha vida são esses caras, assim, os missionários. Então, eu sempre sonhei. E aí, tipo, recebi muitas palavras também quando criança. E meus pais já falaram, não, então, beleza. Então, a gente tá te criando pra isso.
Então você vai fazer aula de inglês, a gente vai estudar a Bíblia. E a gente já se preparava todo mundo junto, assim, Uau. né? E aí eu já sabia, nós sempre soubemos que quando eu iria fazer 18 anos, eu ia pra alguma escola pra me preparar pra isso, né? Então a gente sempre pensou que fosse a Jocum e tal, só que aí foi bem na época que a gente se aproximou do Harold e tal. Então eu acabei indo pro CPP, mas eu nem pensava em ministério nessa questão da música. É mesmo? Eu pensava muito em missões transculturais, né? Sonhos mesmo. Tal. Então foi um ano que eu estudei bastante a Bíblia, ali em 2015, com 18 anos. Só que na época começou a me queimar muito essa questão de oração, sala de oração. Então eu fiquei em Montemor pra me desenvolver nisso também. Mas sempre tive uma convicção interior que no momento certo o Senhor iria me enviar. E que eu ia ficar ali me preparando e me relacionando com Ele e à disposição dele, né? E aí foi quando a gente se conheceu. Então a gente se casou nesse tempo aí, com 20 Então, anos. vocês se conheceram lá no CBB? Foi. Mas vocês estavam estudando ao mesmo tempo? Não, eu era da equipe e ela era aluna. Isso. E aí, depois, no ano seguinte, a gente começou a conversar e relacionar e nos casamos. E aí que foi um choque pra mim, né? Porque a ênfase pra ele de ministério e chamado era completamente diferente da minha. Eu ia perguntar isso, sim, porque eu Nossa. percebo dois dons, né? Aham. Diferentes. E assim, foi um choque. Eu falei, meu Deus, e agora? O que vai acontecer, né? Porque eu tinha um sonho de ir pra África, cuidar das crianças Agora, carentes. você pensava nisso no namoro? Então, eu pensava. Tá. Mas aí eu falava com ele, né? Sim. Isso. E aí ele falava, não, eu não tenho uma palavra pra nenhum lugar agora. Mas se o Senhor falar, eu vou na hora. Eu falei, bom… Pelo menos então, obediência tem. eu acho que vai dar certo, né? E aí, enfim, quando a gente casou e viu isso, foi um choque a princípio, mas eu pensei, poxa, mas Deus também não tá falando pra eu ir agora. Então, vamos ver o que Deus tem, porque agora Deus tem algo pra nossa família, não pra Giovana ou pro Guilherme. Agora é algo pra nós, assim. E aí, eu falei, eu vou me submeter ao Senhor, ao meu marido, e vai dar tudo certo, né? E aí, nesse tempo, servindo ao ministério, e a gente viveu muitas coisas, a gente se aprofundou muito nessa questão de vida de igreja nas casas. Então, eu sinto que foi um tempo para estruturar muito bem no meu interior a importância disso. E aí, transicionando para cá, uma das coisas que a Vivian falou pra gente quando a gente começou na school é: que vocês vão ter muito contato com missões e vocês possivelmente vão pros práticos. Sim. Eu olhei pra ele assim e falei, Olha aí, chegou a hora. chegou a minha hora. Mas assim, a gente brincou em casa porque ele também sempre soube que em algum momento a gente ia começar a ter contato com essa área. E pra mim foi tipo, cara, Deus realmente falava comigo, sabe? Não era algo da minha cabeça, assim. Então, a gente tá num tempo de nos envolver com outras áreas. A adoração também tá ali. Eu amo essa questão da adoração, da música. O Senhor também veio dando essa ênfase pra mim nos últimos anos. É algo que eu uso. Mas eu sempre fui muito aberta pro Senhor me usar como Ele quisesse, assim. Sim. Então, cada estação eu creio que Ele vai ter algo. E aí, ficou à disposição. Cara, isso é muito legal. Porque eu vejo o quão é saudável quando essa questão da música chega quase a ser secundário. Porque uma coisa que a gente sempre falou, né, não tem esse sexto ministério, né, o músico. Não tá tendo. Não tá tendo. E assim, a música, ela é uma das ferramentas para os 5 ministérios, é uma das ferramentas que pode ser usada para o evangelismo, pode ser usada para o pastoreio, pode ser usada para o ensino, pode ser usada, né? Ela consegue ser usada em todas essas áreas assim, mas na verdade o ministro precisa ter essa paixão por essas outras coisas, né? Por missões, e pelo pastoreio, pelo cuidado, pelo discipulado, e aí ele tem agora essa ferramenta poderosíssima que é a música à disposição para isso, né? Então é muito legal a música se encaixar nisso, né? Porque aí ela não tem menos risco dela roubar ali seu coração. Eu acho que a questão da música pra mim é que o meu sonho é ajudar a igreja a entender a importância da adoração. Entende? Tipo assim, o meu sonho é ver a igreja adorando sem a gente precisar fazer força, assim, sabe? Sem precisar a gente ter que tocar a música do momento. Ela entender que essa é
porque a gente foi criado, assim, entendeu? Então, meu peso é muito com isso, assim. E missões, né? Tem aquela frase que missões existem porque ainda não há adoração em alguns lugares na Terra. Então, a gente faz missões pra levantar a adoração, assim. Então, acho que as coisas estão muito ligadas, no fim das contas. Totalmente. E com essa parada do guia do ensino, assim, percebo que também… Hoje, um dos pesos que eu tenho é… Cara, eu gostaria muito de compor canções que expressassem a nossa mensagem. Que traduzissem a teologia que a gente acredita. Que traduzissem o que Deus tá falando com a nossa igreja. O que Deus tá falando com a nossa liderança, assim. Então a gente prega sobre isso, mas a canção, ela tem um poder de ensinar as pessoas, delas memorizarem aquelas coisas. Então acho que pra mim a música e a adoração entram aí, nesses aspectos. Nossa, muito legal. Assim, e a gente viu isso acontecendo, né? Nesses últimos anos, assim, né? As canções que tomaram o mundo saíram de igrejas locais, assim, né? Você percebia que era realmente pregações de um ano ali que se tornaram uma canção e que foram se espalhando, né? Isso é muito poderoso. Eu também creio muito nisso, na música, nesse poder do discipulado da música. Quando a gente fez aquele manifesto, né, pro Disascope Music inicial, era isso, né? É a ferramenta para espalhar a cultura, para discipular, para massificar uma forma de ver, né, o evangelho, né? A gente tem até umas não vou chamar de heresia, né? Mas assim, a gente tem uns entendimentos errados que quando você vai cavucar e falar, de onde veio isso aqui? Foi uma canção que eu cantava quando criança. Nossa, que triste, né? Alguns entendimentos errados sobre quem é Deus, sobre o céu, sobre a eternidade e tal, de canções que a gente foi cantando, né? Isso é muito poderoso. Agora, a minha pergunta é a seguinte: como é que vocês aprenderam a lidar com isso no casamento, né? Você falou brevemente, sim, mas essa questão de 2 dons, né? Porque lá em casa também é muito assim, né? Então, eu tenho ali uma veia mais de mestre, de ensino e tal, e a Val muito profética, assim, né? E por algum tempo, você vai entrando em choque ali, né? E até, por algum tempo a gente olhou como competição, né? Não, eu tô certo, é assim que se vê. Não, eu que tô certo, é assim que deveria ser, né? Como é que é pra vocês isso, assim? Eu acho que… Não sei se eu consigo ver algum momento que a gente entrou necessariamente uma competição. Mas uma coisa que a gente teve que sempre aprender como casal foi muito em relação ao tempo. Porque não era assim, eu estava fazendo algo. Nós dois estávamos fazendo. Então, principalmente quando as crianças chegaram. Tá. Porque se eu tivesse indo pregar em algum lugar, a Gia ia ficar com as crianças. Sim. Mas tinha momentos que ela saía. E eu tinha que ficar com as crianças, assim. Então você ia ministrar em um lugar com a música? E a gente sempre tentou lidar dessa forma, assim, que nós dois estamos cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer. E a gente vai fazer isso juntos. Então, claro, teve momentos que foi sacrificial para os dois. Teve momentos em que a Gi foi viajar, por exemplo. Teve uma ministração que era 2 dias fora. E eu fiquei com as crianças. E eu tive que aprender a fazer tudo. Né? Eu nunca tive contato com criança pequena, bebê, assim, né? E aí, quando os dois chegaram, eles não são gêmeos, mas são 2… Eram 2 nenês, muito próximo, assim. né? Eles são muito próximos. Qual é a diferença? É 1 ano e 9. Quando o Judá tinha 1 ano, eu engravidei da Lúcia. Então, foi bem pertinho. Judá e Lúcia. Gente, Judá e Lúcia. Pensa em 2 crianças lindas. São mesmo. Parecem 2 elfos. É óbvio, assim, que no início eu fiquei mais, né? Por ser a mãe, normal, muito comum, assim. E foi uma crise pra mim, porque a gente tava acostumado a fazer tudo junto, sair junto e ministério, trabalhar. E aí, de repente, eu fico em casa e ele continua indo. Houve um sentimento em você de atraso, de… Muito. Tipo assim, tô perdendo de… Com certeza. Servir a Deus. Nossa, e foi algo assim muito forte que Deus teve que trabalhar comigo. Porque eu tive muita crise assim com isso. Eu pensei, cara, mas e agora? Tá todo mundo continuando, todo mundo correndo e eu fiquei aqui. E tipo, agora meu ministério é trocar fralda, né? E é muito lindo falar disso. Mas viver isso…
tem dias difíceis, de solidão, assim, né, de não entender bem, assim. Mas conforme o tempo foi passando, o Senhor foi nos ensinando como família. Que primeiro, quando o Gui vai, a nossa família tá indo, sabe? Porque nós somos uma família para Deus. Então, mesmo que eu fique com as crianças, a gente tá trabalhando juntos. Sim. Então, e ao mesmo tempo, o Gui tem esse perfil muito incentivador, assim, que ele nunca me falou assim, não, agora você é mãe, você acabou o ministério pra você, você vai ficar em casa. Ele nunca fez isso. Então, ele sempre me incentivou, sempre participou muito em casa com as crianças. E a gente foi entendendo essa dinâmica. Cara, a gente vai fazer juntos, a gente vai trabalhar juntos. Então, se for pra um ir, o outro fica. Porque com as crianças pequenininhas, não é todo lugar que dá pra levar. Exato. Agora a gente já leva, eles vão pra todo lugar praticamente com a gente. Mas no iniciozinho, né, o neném com as vacinas e tudo mais. Então a gente foi fazendo meio que esse rodízio. Até hoje eu brinco com a Nath, né, que a gente faz rodízio. Então, para as crianças não ficarem fora de casa o dia todo, né, aí a gente, então agora você vai, eu fico. E aí depois a gente troca. Então, a gente foi aprendendo e Deus foi tratando muito no meu coração sobre... Douglas, não adianta eu cantar pra milhares de pessoas, pregar pra milhares de pessoas e não fazer isso com os meus filhos. Não. Eles estão em primeiro lugar. Então, o Senhor foi me ensinando a beleza da maternidade, a espiritualidade dentro da vida no lar e tal. E tem sido um processo, mas tem sido muito bom. E eu achei muito legal, até puxando um gancho do livro do Fábio, O Ecoar de uma Voz, que é desenvolvendo a voz profética feminina na igreja. E quando você pensa na voz profética, né? Você pensa em alguém pregando lá na igreja e dando uma palavra profética, né, para 1000 pessoas. E ele vai usando aqui as mulheres da Bíblia. E, por exemplo, a gente vai falar de João Batista, né? E aí ele vai falar de Isabel, de uma voz profética feminina que antes de João Batista profetizar, dos nascidos de mulher, não houve ninguém, tem uma voz profética feminina. Tem um lar profético, tem um útero profético que gerou esse menino, né? E aí a gente vai falar de Jesus e tal, e tem uma voz profética feminina, né? De Maria, de um lar profético, um útero profético. Então, assim, de mulheres que não pegaram microfone, que não falaram nem em sinagogas cheias, não, mas que sua voz profética em casa, trocando fralda e cuidando das coisas ali, impactaram o planeta, né? A ponto da gente estar falando sobre, às vezes, mais seus filhos do que elas, mas que no reino não importa, né? E ele foi pegando, até a Val faz um dos capítulos aqui sobre Débora e tal, como o Senhor faz de várias maneiras. Débora já foi uma juíza e tal. Então, assim, como isso é poderoso, né? A gente compreender isso. E assim, acho que uma das coisas mais poderosas, a gente tá lendo Hebreus de novo, né? Hebreus fala muito do dia chamado hoje. Sim. Né? Como é poderoso. O que Deus te deu hoje? 2 filhos. Deus te deu hoje. Essa condição. O que Deus te deu hoje, né? E a gente pegar aquilo ali e falar, é isso aqui que Deus quer. Sim. E eu vou fazer porção, com tudo. Né, pra hoje, né? Acho que é dar glória a Deus em tudo. Absolutamente tudo. Desde lavar uma louça a ministrar num culto cheio, entende? E eu comecei a falar, eu vou fazer isso em casa. Enquanto eu tô com o Judá no colo, eu vou fazer isso. E eu comecei a cantar assim, Santo Espírito, eu te amo, eu honro a tua presença nesse lugar. E eu cantava isso, fazendo almoço e tal. E gente, era muito doido, assim, a presença de Deus vinha e falava, cara, a oração coletiva tá acontecendo aqui na minha cozinha, assim. Exato. Eu e o Judá e o Espírito Santo. e foi muito precioso, assim, pra mim, esse tratar de Deus. Não foi fácil, mas foi muito precioso. E tem uma parada que eu comecei a meditar, que no Sermão da Montanha, né, Jesus vai falar sobre oração, e ele fala esse texto clássico nosso, né, que é o texto do devocional, né? Entra no seu quarto, fecha a porta e busca seu pai em secreto. E eu comecei a pensar muito sobre isso, sabe, assim, dessa prova para nós mesmos. Porque quando tira o público, quando tira o ministério, quando tira o serviço, quando tira todas as coisas, é uma prova para nós mesmos. Eu vou fazer. Porque você estava lá com o Judá, que não tinha como ainda te aplaudir, nem contar para ninguém o que você estava fazendo. Entendeu? Tava lá sozinha. E aí você compõe uma canção que você vai ficar cantando ali. É uma prova para nós mesmos.
Eu vi, acho que, se eu não me engano, o Tim Keller falando uma vez, tipo, quando você não tem nada pra fazer e tá sozinho, o que você faz? E isso que você faz ali naquele lugar sozinho, sem nada pra fazer, no seu tempo livre, aponta pro seu Deus. Porque imagina, eu não tenho nada pra fazer e eu tô sozinho. Já sei, vou orar. Uhum. Sim. É muito poderoso. É sobre que olhar nós vivemos, né? Exato. O olhar das Exatamente. pessoas ou o olhar dele em primeiro lugar? Né? E você entra no quarto, fecha a porta, ali é você. E aí é muito louco, porque se eu vivo em tempo inteiro em ambientes que tem 4 pessoas aqui, assim, eu não sei. Uhum. Sim. Esse é o Douglas, Sim. né? A minha espiritualidade é de verdade. Eu só vou saber dentro do quarto, sem ninguém olhando, pra falar, cara, esse aqui é o Douglas. É, e às aí eu vezes preciso ser tratado disso aqui ou não e tal. Só viver, vamos dizer assim, a vida religiosa, né? É. Vou no culto e tal, pode se tornar um ambiente quase que 100% artificial. De máscaras, né? Porque você tá ouvindo alguém adorar e aí você adora junto, Sim. né? E isso tem o seu valor comunitário, mas pode se tornar em algo artificial pra você, só repetir palavras. Ou a pregação, né? Alguém já te conduz ali. Ganha tudo que você precisa e você não tem um tempo de realmente se aprofundar na palavra. Engraçado que, falando, né, de novo da escola, né? Que a school, falei com os alunos, né, que ela é um ambiente artificial, Sim. né? Porque, por exemplo, eles acordam, eles já sabem o que eles têm que fazer. Devocional. Eles são né? obrigados a orar, coisa Exato. boa. Coisa boa. Né? Depois do café da manhã, eles vão pra aula, pra aprender a Bíblia. Sim. Então, eles oram coletivamente. Mas a questão é, o que vai ficar? É. E essa é a reflexão. Quando você vai quando os andaimes, O né? mundo real. Quando os andaimes são tirados, nem... Porque tem a experiência de você sair desse ambiente todo. Sim. Mas quando você vai pro seu secreto, como você falou, o que fica É. né? Da sua espiritualidade, da sua vida interior, o que realmente tinha a ver com sua comunhão com Deus, né? Ali que vai mostrar, né? Tanto que fala sobre uma recompensa. É. Só que em nenhum Nossa, lugar verdade. Mateus vai dizer que recompensa que é essa. Não. Então você não pode orar buscando a recompensa, porque Exato. você Já nem vai sabe. dar errado. Você não sabe o que é. Ele não diz. Ele diz não. E o seu pai Fique em vai paz. Ele vai te recompensar. É. Mas a principal recompensa é a própria presença. É. Porque é no lugar do secreto que você vai ter esse encontro que tem muitas vezes com mexer, que tem a ver com mexer no seu interior, né? E é muito doido essa mensagem nossa, né? Do Jesus Copy, né? Do se parecer com Cristo. Ela é do dia a dia, né? Porque assim, não é se parecer com Cristo pregando, não é se parecer com Cristo cantando, né? E, de certa maneira, ali são os lugares mais fáceis, né? É se parecer com Cristo como marido, se parecer com Cristo liderando uma empresa ou sendo funcionário de uma empresa, parecer com Cristo como mãe, parecer com Cristo na terça tarde, entendeu? 40 graus. É ali que é o grande desafio. E eu tenho aprendido muito isso, tipo assim, de a gente olhar para esses nossos heróis da fé, como essas pessoas se parecem com Cristo nos lugares mais comuns, assim, né? E esse tem sido nossa mensagem, o nosso serviço, né? Buscar isso. Obrigado, gente. Deus. Nós Sejam que bem-vindos. agradecemos. Obrigado. Obrigada. Que honra. Vai ser bom. muito bom o que Deus tem aí pra gente nessa temporada aí. Amém. Amém. Tô com muitas expectativas aí. O Gui também tá assumindo toda a nossa parte aí de teologia do Jesus Copy aqui no movimento. Então, nossa formação em teologia, o Gui tá trabalhando. O Léo foi para os Estados Unidos para trabalhar numa igreja lá, né? E aí, nesse tempo, o Gui veio para começar a trabalhar com a gente. Então, estamos com grandes expectativas. Obrigado. Valeu. Deus abençoe. Obrigada, Vocês, a Douglas. casa de Tamo vocês. junto demais. E obrigado você que ficou aqui com a gente, nos ouvindo, nos assistindo. E, de novo, pega esse link, manda para todo mundo. Tem muita gente que pode ser abençoada pela nossa mesa de comunhão. Também se inscreve no canal. Pede o livro aí, O Ecoar de uma Voz. Aproveita, tá com frete fixo. Vai aí para sua casa. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.